O lixo, a água, a polícia, o ladrão, o carro, a bicicleta, o bicho, o raio gourmetizador. Na ocupação chamada São Paulo, tem sempre uma pergunta que não quer calar. Vivo na cidade, o ar é negativo, a da prisão morrendo, joga a camiseta, mas... E lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio! O futebol brasileiro, antes um grande produtor de craques, vive hoje uma entre-safra dessa commodity. Os maiores clubes do mundo parecem desinteressados na qualidade atual do nosso pé de obra. Pelé, Garrincha, Nilton Santos, Rivelino, Gerson, Tostão, Zico, Reinaldo, Sócrates, Falcão, Cerezo, Éder, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. No Brasil, tinha craque saindo pelo ladrão, hoje só tem o Neymar. Ladrões, aliás, são sempre lembrados quando se trata da decadência do nosso futebol. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, está preso nos Estados Unidos. O atual, Marco Polo Del Nero, não viaja para fora do Brasil porque não é bobo, né? Mas o fato é que esse pessoal tá aí desde sempre. E como eu já disse, tinha craque saindo pelo ladrão. Por isso, eis o mistério. Por que não formamos mais os craques de antigamente? Começou a Copa Garanhão, 64 times, dividido em 8 chaves com 8 times. Classificavam os 4 primeiros. Hoje, a final, quem chegou foi o Jardim Regina e o Catados do Jardim Poranga. Em outros tempos, a várzea ou o terrão era um manancial de jogadores a serem descobertos pelos olheiros dos grandes clubes. Mas alguma coisa aconteceu e essa fábrica de craques suspendeu sua produção. A última Coca-Cola do deserto foi Leandro Damião, que no máximo é uma tubaína. Para falar sobre isso, cruzamos um cartola da várzea, João Carlos Júnior, o dono da Copa Garanhão, que reúne 64 times de futebol amador. Naquele dia estava rolando a grande final, uma peleja que só um Dr. Scholl da oftalmologia poderia resolver, ou seja, uma peleja de dar calo no olho. Assim, a decadência porque muitas pessoas deixaram de investir na várzea, né? Por causa de mídia, tudo, porque antigamente a várzea era televisionada, tinha uma mídia forte, né? O desafio ao Galo, 25 anos. E hoje, infelizmente, a gente está com mais mídias, Facebook, Twitter, sabe, tendo mais mídia online, mais mídia internet, entendeu? Ultimamente, o que está acontecendo agora de uns 4 anos para cá, está vindo empresas grandes investindo na nossa Copa, sabe entendendo? Por exemplo, a Copa Bifarma agora, uma grande Copa, está vindo com patrocínio grande, sabe entendendo? Várias Copas estão surgindo agora de nomes com os patrocínios que as pessoas estão vendo que a várzea voltou em ascensão, estão voltando e está tendo esse retorno para os patrocinadores. Eu acho que a várzea produz bastantes craques ultimamente. Está vindo bastante gente hoje da várzea para o profissional, entendeu? E o próprio profissional, os jogadores estão se aposentando, estão voltando para a várzea, entendeu? É um investimento muito grande para se fazer escolinha de futebol. Por quê? Existe um tempo de adaptação daquele garoto que vamos colocar 18 anos até ele chegar à forma madura, que é o profissional, isso gera um custo muito grande para o profissionalismo. E quem está acarretando, quem ficou com toda essa sobrecarga, ficou a várzea, entendeu? Então hoje clubes grandes vão assistir jogos da várzea, sub-11, sub-13, 15, 17, e acabam pegando a nossa molecada para alimentar o seu profissional. O futebol mais roots, onde os fracos não têm vez, vem dando lugar às escolinhas como o novo criador de craques. Esse nosso produto de exportação, que hoje tem a sua qualidade questionada como se fosse uma falsificação paraguaia. Nos últimos anos, times como o Barcelona instalaram escolinhas no Rio e em São Paulo. Estrangeiros levaram o pau-brasil, o ouro, estão levando o pré-sal. Estariam eles agora roubando os nossos craques? Sim. Bom dia. Tudo bem? Este é Agustín Peraita, diretor técnico da Escolinha do Barcelona em São Paulo. Agustín, vocês estão aqui para roubar os nossos craques, cara? Em absoluto. Não? Em absoluto. Nós estamos aqui para aportar a nossa metodologia e o nosso entendimento do jogo para formar treinadores brasileiros, jogadores brasileiros, mas sobretudo cidadãos brasileiros. Pô, você me disse que não é a intenção roubar nenhum craque, quer dizer, não é essa a primeira intenção, possivelmente
treinando esses meninos, vai sair algum cara desse aqui, né? Va a salir y vamos a aportar a esos alumnos, a esos jugadores, as bases dos clubes brasileiros. No tenga ninguna dúvida de que o primer paso, os primeiros beneficiarios do trabalho que fazemos aqui van a ser os clubes brasileiros e a seleção brasileira. Pô, eu já ia te propor que a gente trocasse os nossos craques por os políticos honestos da Espanha, cara, os cientistas espanhóis, talvez. Eu acho que todas as sociedades do mundo trocariam os seus políticos com outras sociedades do mundo e ninguém ganharia nada. Nada, né? Tá certo. Ô, Agostinho, me explica uma coisa. Qual é a metodologia do Barcelona para criar os seus craques? Algo que a gente talvez tenha perdido, né? Eu não acho que o Brasil haya perdido nada. Simplesmente o futebol ha continuado uma evolução contínua e o Brasil não ha evolucionado do mesmo jeito. O Brasil continua sendo una fábrica excelente de talentos individuales magníficos, a melhor fábrica de talentos individuales do mundo. Você acha que continua sendo? Continua, mas a diferença é que o futebol já não demanda tantos talentos individuales. Agora o futebol demanda mais talentos colectivos. E é nisso que nós achamos que temos a receta ganhadora, que o Barça conseguiu, a través de Cruyff, a través da evolução da metodologia do Barça, conseguir fazer pensar ao jogador em colectivo, tanto o individual, tanto la parte ofensiva como a parte defensiva. Es decir, o Barça no tiene un armador do jogo e una camisa 10. No, no Barça todos colaboran para armar o jogo e todos colaboran para definir as jogadas. É engraçado isso que você está falando, porque quando a gente começou aqui no Brasil a sentir que estava faltando alguma coisa, essa foi o primeiro diagnóstico, dizendo, nossa, a gente não produz mais camisa 10. Isso então, você acha que não é uma verdade, assim, no fundo todo mundo tem que ser um camisa 10, o zagueiro tem que ser... É o futuro do futebol é que todo mundo é marcador e todo mundo é armador. E que cada pase intenta desarmar o time adversario, cada pase. No es un cara que recibe a bola y va a desequilibrar. No, es todo o time que desequilibra o time adversario continuamente, com cada movimentação. Você acha que a nossa crise, então, são os técnicos, são os professores que talvez estejam defasados? Primeiro de tudo, eu não quero falar que o futebol brasileiro está em crise. Pode falar que é só pra gente, ninguém tá te ouvindo, é só a gente. Eu não considero que o futebol brasileiro está em crise. Pô, nós perdemos 7-1, cara. Mas é um jogo. 7-1, okay. velho. É um jogo representativo. 7-1 foi foda, cara. Isso é verdade. Mas a gente estava falando dos técnicos. Os técnicos. Eu acho que não é só os técnicos, são as comissões diretivas que estão procurando nos seus técnicos. Quando no Brasil consigan ter um critério objetivo, definido e uma filosofia para escolher técnicos, com certeza os técnicos terão mais durabilidade no cargo e conseguirão fazer trabalhos mais transformadores. Você acha que alguém ainda tem medo da seleção brasileira? Todos. Todos? Acho que todo mundo sigue tendo medo das 5 estrelas. Você acha? Acho. Você não acha que eles olham nostalgicamente e acham isso uma coisa do passado? Eu não acho, não. Eu não querria enfrentar o Brasil nas semifinais da Copa do Mundo ou nos quartos de finais. Prefiro enfrentar qualquer outra seleção. Jura? Juro. Você está muito nostálgico, Agostinho. Não, a gente não passou nem da primeira fase da Copa América, cara. Por isso A gente só ganhou do Haiti, cara. Mas é verdade também que o Brasil tem 22 jogadores magníficos que são top em qualquer time europeu. Você acha o Davi Luiz incrível? David Luiz não estava convocado. Graças a Deus, cara. Eu não Pô, graças a Deus, velho. Eu não queria o Davi Luiz nem no banco do meu time, cara. Você está tentando avaliar um rendimento individual para avaliar um coletivo. Você está errado. Eu que tô... isso é verdade. O Brasil tem jogadores maravilhosos, técnicos muito prometedores. O pouco que eu conozco das bases do Brasil estão fazendo um trabalho muito sério, estão começando a transformação e eu sou muito optimista com o Brasil. Ô, Agostinho, obrigado, cara. Muito obrigado. Você já tem time aqui no Brasil ou não? Ainda não. Não, Atlético Mineiro, então, te recomendo, tá?
camisa. Esse é o veterano Alberto Helena Júnior, um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Colega da firma, ele é apresentador e comentarista da Mesa Redonda, a lendária resenha esportiva da TV Gazeta. Eu precisava ouvir esse craque sobre o desaparecimento dos nossos craques. Os nossos craques, eles sumiram realmente ou os nossos dungas é que escalam errado os camaradas? Eu acho o seguinte, né? As duas coisas. Os nossos dungas trucidaram os nossos craques. E tá difícil de aparecer. E quando aparece, eles não aproveitam direito, né? Certo. Você acha que, assim, a primeira vez que quando a gente começou a falar disso, que os caras estavam sumindo, não sei o quê, começou com os camisa 10, né? Não tem mais camisa 10, né? Isso é uma verdade mesmo? A gente não fabrica mais esses caras? Não é que não fabrica. Os técnicos, principalmente os da base dos clubes, eles abrem espaço para isso. Eles preferem os brucutus, eles preferem os volantes. Forte, alto, forte, valente, que corre para burro. Eles não gostam de jogador. O Ganso sofreu aqui o diabo, porque ele sabia jogar bola. Agora, você acha que isso é perigoso no sentido assim de que, a gente está vendo os nossos jogadores, os caras são muito mimados, né, meu? É um exemplo, você pega um exemplo do Neymar, muito mimado, muito preocupado com o cabelo, com as tatuagens. Isso aí você acha que atrapalha a gente, Alberto? Acho que não. O Neymar o que é? Simplesmente todo ano considerado um dos 3 principais jogadores do futebol do mundo. No Barcelona ele é adorado. Né? Aqui ele estaria sendo criticado, caicai, não sei o que. Lá ele é adorado. Nós estamos corneteiros demais? Estamos corneteiros, estamos muito grossos, né? Uma visão muito estreita da vida. Isso aí é uma coisa que vem lá de cima, viu? E vai até lá embaixo. O tal do tecido social brasileiro está rasgado. Né? O Brasil era fantasia, era o carnaval. Hoje virou o quê? Um bando uma horda de guerreiros, sabe? Não, tem que ganhar na barra, não interessa se é com falta no último minuto. No próximo bloco, os meninos da Vila ainda podem salvar a pátria? E os campinhos de futebol? Veja como a expansão imobiliária confiscou esses imóveis, fazendo desaparecer os templos sagrados das nossas peladas. Vivo na cidade! Neste episódio, minha pergunta é a de qualquer torcedor da nossa selecinha. Por que não formamos mais os craques de antigamente? Uma das críticas principais recai sobre a formação dos atletas nas categorias de base dos clubes. Para falar sobre isso, fui até o CT do Rei Pelé, onde treinam os meninos da Vila. Qual que é o segredo do Santos revelar tanto jogador assim? Este é Ronaldo Lima, gerente das divisões de base do Santos. Não diria que seja um segredo, mas uma série de convergências que facilitam o acesso do jogador da base do Santos chegar no profissional. E você hoje, o Santos vem numa toada revelou a geração do Robinho com o Diego, depois veio o Neymar. Tem algum craque desse nível assim na base do Santos? Eu costumo dizer o seguinte, sempre que emerge um jogador de uma qualidade excepcional, e no entorno dele existe um grupo muito forte. E nós temos na base do Santos uma equipe forte, um grupo forte. Então, desse grupo, naturalmente, pode emergir jogadores de muita qualidade, porque o grupo é forte. Entre ganhar um título e revelar um jogador, eu fico com a revelação, porque é o grande objetivo. Oba! E aí, velho? Tudo bom? Tudo bom? Fred, prazer, tudo Giovani. bem? Beleza, Giovani? Beleza? Tudo bom, cara? Bem, graças a Deus. Você é o Bruno Leonardo. Isso. E aí, cara, vocês são o quê? Sub-20. Sub-20? Isso. Você tá com quanto? Eu tô com 20 anos. Você tá com 20? Ano sub-20. O último ano. Isso. E aí depois você sobe profissional? Se Deus quiser. Depois de sub-20 é profissional, agora né? abriram o Santos B, né? Que é para o jogador que ainda não está totalmente pronto, que precisa de alguma adaptação, evolução, vai para o Santos B. Ô, bicho, como é que é a sua vida aqui hoje na base, cara? Você tem um salário? Como é que funciona? Sim, eu já tenho um salário, eu tenho um contrato profissional com o Santos. Eu assinei em 2014 por 3 anos. E tô aqui. Você assinou com que idade? Assinei com 16.
Com 16, e você, Bruno? Eu assinei no meu aniversário de 18 anos. Eu tinha acabado de voltar da Inglaterra, na seleção da Nike, que eu fui para lá. Cara, e nos treinamentos lá, era muito diferente do treinamento que você tem aqui? Hoje em dia não mais. E por que você acha que deu essa sumida nos camisa 10, cara? Eu acredito que o futebol de antigamente não era tão intenso igual é o futebol de hoje. Eu acredito que aí acabou atrapalhando um pouco os meias mais clássicos, que jogam mais com a bola e pensam mais. Mas eu acredito que esses meias vão acostumar com esse futebol e vão aparecer novamente. Ô Marcos, você torce pra que time, cara? Flamengo. Torce Flamengo? Este aí é o Marcos Soares, o professor do Sub-20, também conhecido como técnico. Ô Marcos, a gente tá mesmo deixando de produzir craques, cara? Eu acho que não. Talvez não estejamos produzindo tantos craques como antigamente, mas craques a gente ainda produz. Só que hoje o futebol mudou, né? Antigamente o jogador conseguia sobressair bem só com a parte técnica. E o brasileiro, naturalmente, ele é um pouco preguiçoso também. Então a parte técnica do Brasil, antigamente, que todo mundo tinha um volume de jogo, uma intensidade bem menores do que hoje, o brasileiro se destacava muito. Né? E hoje em dia a gente continua com vários jogadores muito acima da média. Mas talvez alguns jogadores não tão intensos. O futebol de hoje sem intensidade você não consegue se destacar. Então o futebol ficou muito mais acelerado. E eu acho que nesse início dessa transformação, o europeu se preparou melhor para essa transformação do futebol. Ele entendeu o futebol, ele pegou nossos conceitos de técnicas individuais, né? Daqueles dribles, daquelas coisas que o brasileiro, de improviso, vamos dizer, do brasileiro, e uniu a seriedade do trabalho deles, a intensidade dos treinos. Ô Marcos, agora, você tem crítica também com relação a uma quantidade exagerada de preparação física no Brasil e menos treino com bola. Mas já mudou isso. Hoje em dia... o que vai dar essa intensidade é transformar o cara num atleta de verdade, mas não? Tem 1000 possibilidades com bola de a gente dar essa intensidade. E é feito isso. Está todo mundo estudando muito, se preocupando muito com isso, com essa adaptação do treino, as mudanças dos treinos, treinamento sistêmico, que é todo o treinamento voltado um pouco para a parte tática do jogo também. Você pode fazer um pique, uma corrida, mas tudo com movimentação, pensando já o que você pode ganhar no jogo. Não desperdiçar um tempo apenas correndo em volta do campo, que no jogo você não vai ter utilidade nenhuma. Então tudo que a gente faz hoje, todo treinamento é adaptado à nossa realidade. Você acha então que esse negócio nosso dos craques vai vir com o aperfeiçoamento do treino? Não é um defeito, porque muito se fala, pô, não tem mais campinho, né? Os campinhos atrapalha. Realmente era muito legal. Esse futebol informal faz falta. O cara chegava habilidoso aqui porque ele era driblando paralelepípedo descalço, né? Jogando na praia com chinelo. Isso hoje tem muito medo. Campo de várzea, aquela pelada... Pelada de rua, né, velho? Aqui em Santos mesmo não tem um campo grande de várzea. Então isso piora um pouco, demora, a gente acaba que nivela com os europeus, eles também não tem isso. Em tempos idos, a gente aprendia a jogar futebol na rua. Não tinha tanto carro e grandes pelejas se davam sobre o asfalto quente. Havia também uma infinidade de campinhos de bairro, hoje soterrados pela expansão imobiliária. Numa reportagem do Estadão em janeiro de 74, o jovem repórter Fausto Silva, ele mesmo, Faustão, nos conta que já tinham sido eliminados 500 desses campos, restando apenas 300. Isso naquela época. Só para construir a Avenida 23 de Maio, cerca de 100 campinhos teriam ido para o saco. Como a aldeia de Asterix, o campo do Benfica de Vila Maria resistiu à construção da Marginal Tietê, que teve de fazer um desvio para não acabar com o terrão, hoje promovido à grama sintética. Foi ali, naquele simbólico endereço, que eu me encontrei com Enrico Spadiari, do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidades Lúdicas da USP. Um especialista nesses velhos campinhos que sumiram do mapa. E aí, grande Henrico, os campinhos de futebol que você tinha na rua, do lado no bairro, aquele lugar onde toda a molecada jogava bola, meio público, né? Essa coisa sumiu do mapa, assim, completamente, cara? Se olhar com calma ainda tem, se olhar de forma detida ainda encontra, mas muito menos. Nas periferias, assim, você Em periferia, encontra. Na região central, o que a gente chama de centro expandido, encontra muito menos. Mas é sempre bom pensar com quem te compara, né? Assim, se a gente for comparar com a época que São Paulo ainda não tinha passado por aquele grande período de urbanização, havia sim uma grande áreas ocupadas pelos campos, principalmente essas áreas das marginais, das várzeas, os campos sumiram, mas se a gente for para um passado recente, né, após essa urbanização, não sumiu tanto assim, né? Historicamente, como é que foi lá atrás? Acho que a grande transformação foi nesse período de crescimento de São Paulo, décadas de 50 e 60. E há uma ligação muito forte dos clubes com os campos, né? Some os campos, some os clubes. Né? Certo.
Porém, esse sumiço, e novamente, com o que te compara, né? Esse sumiço dos campos, esse sumiço dos clubes, ele tem que ser sempre pensado com a sua época. Então, ao mesmo tempo que você tem essa transformação da década de 50, 60 para 70, a partir da década de 70 você tem uma tentativa de recuperar vários campos, de incentivar os campos nas áreas periféricas. Então você tem uma política municipal de construção dos clubes da comunidade, os CDCs. Clube da comunidade. Que é terreno da prefeitura, né, que a prefeitura, vamos dizer, repassa o gerenciamento para entidades locais. Então tem CDCs que quem cuida são clubes de várzea do bairro, ou são escolas de samba, ou são outras entidades. Ô Henrique, ouvindo você falar assim, cara, me parece que aquela tese de que a gente não produz mais tantos craques porque não existem mais campinhos, então a molecada não joga bola desde pequeno, é um pouco furada, né? Porque você diz, ele começa a sumir na década de 60, produzimos vários craques depois disso, né, cara? Fases áureas. O que eu vejo, então, até um trabalho que eu fiz, acompanhei muita molecada jogando essa produção de jogadores nas várzeas aqui de São Paulo, é que a molecada continua jogando muito. A molecada joga muito em vários lugares e no máximo tempo possível. A questão é pensar o que é essa espontaneidade que a gente quer. E essa espontaneidade está em relação entre o futebol e a cidade. Né? A cidade comporta essa espontaneidade, a gente precisa dessa espontaneidade ou não. A gente não sabe articular qual é essa profissionalização, o que a gente precisa e da onde vem a nossa produção. A gente não conhece a nossa produção. O que é a nossa produção? A relação entre futebol e cidade. A gente não sabe qual é o nosso fim, que é a profissionalização. É descompasso. Henrique, aqui a gente está num campinho que é sobrevivente, né? Mas tá bonito demais para ser um campinho sobrevivente. E é recente isso, né? Era um terrão aqui? Era terrão. E aqui é o dono do, como é que chama o presidente, né? O presidente aqui. O seu Juca? Seu Juca. Ele tá ali? O seu Juca tá sempre aqui, né? Cadê? Me leva ali para trocar uma ideia com ele. Seu Juca. Oi. Tudo bom? Bem. Você que é o homem aqui, né? Posso chegar aí? Pode. Me diz uma coisa, seu Juca, por que a gente não produz tantos craques mais igual antigamente? Olha, antigamente a gente jogava primeiro quadro e segundo quadro. A gente formava os jogadores tudo. Mas com os problemas de os campos foram acabando, aí se formou só um time só, entendeu? Porque o pessoal já não tinha mais aquele interesse de fazer dois times que não tinha condições financeiras para manter também. Sim. Aí começamos a formar a garotada, os meninos aqui, fazer um trabalho com eles direto de segunda a sexta-feira. Aí a gente formava o atleta, levava para o clube. Acertava com a diretoria e ficava lá. Quando o menino começava a pegar um nome mais ou menos, aí aparecia um empresário, que é essa maldita Lei Pelé, que acabou com o futebol brasileiro. Para mim, acabou com o futebol brasileiro. Você acha que o negócio é a Lei Pelé? Para mim foi, porque os clubes ficaram tudo endividados, não conseguem comprar jogador e quem é o do passe de jogador é tudo os empresários. Mas você não acha, mas antigamente o jogador era meio escravo, né? Não dava para viver naquela situação. Mas hoje ele é escravo de empresário. Com o negócio da Lei Pelé, deixou de ser assim interessante para um time como o Benfica, deixou de ser interessante investir no jogador, porque depois ele vai embora e não ganha nada. A gente é do trabalho. Forma o atleta aqui o ano inteiro. Quando a gente consegue levar um atleta para o clube, depois que ele dá mais ou menos, pegando o nomezinho, vem o empresário, dá um dinheiro para o pai e para a mãe, ele passa a ser jogador do empresário e ele nem conhece mais onde ele começou a jogar futebol. Até hoje, de todos esses jogadores que foi formado pelo Benfica, não vi nenhum aqui, pelo menos pegar o telefone e falar: ô, Juca, você ainda está vivo? Ele só conhece o empresário que dá o dinheiro para ele, que põe eles no clube. Nunca, David Braz, né? Nunca. David Braz de vez em quando aparecia aqui, mas também é outro ingrato. Alberto, você acha que a gente vai voltar a ser respeitado? Você olha o cenário assim e acha que tem chance de reaver o que a gente foi um dia no futebol? Ou você vê um cenário sinistro, assim, onde a gente vai se tornar uma espécie de Uruguai daqui para frente, assim? O Brasil, ele tem uma capacidade de produção de jogador de futebol que nenhum outro país do mundo tem. É uma usina imensa. Eu acho que num determinado ponto, nós já chegamos praticamente no fundo do poço, né?
Mas acho que num determinado ponto vai dar uma virada. Né? Nós vamos ter uns cartões um pouquinho mais descortino, vamos perceber que precisa mudar essa cara do futebol brasileiro, que precisa acertar esse calendário, que precisa investir na formação de jogadores, que precisa controlar um pouco essa coisa do clube não ter praticamente poder sobre o jogador, que é sempre coisa de 10%, 20%. O tamanho da miséria, que é uma produtora de jogador de futebol, a miséria, ela é um cultivo de o cara está sempre sonhando com isso. O sonho da grande maioria do brasileiro é virar craque para jogar na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha. Então, a produção ela não vai diminuir. Você vai ter craque aqui. Agora, você precisa ter toda uma infraestrutura para saber aproveitar esses jogadores. Né? Por que não formamos mais os craques de antigamente? Há uma explicação razoável para cada gol da Alemanha. A mais interessante é de que os craques estão aí. O que falta é professor capaz de prepará-los desde cedo para o jogo coletivo, para os fundamentos básicos do futebol. E claro, tá sobrando dirigente que não dirige nada. Cartola que só sabe montar time no Cartola. E continua tendo ladrão saindo pelo ladrão. Nisso aí, nós estamos cheio de craque. E coitada da Alemanha perto da gente.